Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um podcast, mais uma sexta-feira. Continuando aí a nossa série, né? Eu sou o seu treinador. Espero que esteja fazendo diferença na sua vida, né? Mas aqui nada mais é do que um momento que a gente tem aqui, que eu tenho de poder compartilhar um pouco da história, do que acontece, das experiências, porque eu tenho certeza que experiências, testemunho é o que mais impacta a vida das pessoas. Quando você conta uma história, às vezes eu escuto, quando a pessoa vai começar a contar uma história da sua vida ou algo que aconteceu, eu fico bem atento, porque geralmente esse fato real pode sim ajudar eu a passar os desafios que eu tenho na vida. Então por isso que eu gosto sempre de dar um feedback contando uma história ou um testemunho que aconteceu, né? E hoje, a intenção do podcast de hoje é o seguinte, pessoal. É você entender o porquê e para que você acorda de manhã. Tá? Talvez seja muito, muito forte, muito pesado. Mas quando a gente sabe o porquê e para que as coisas acontecem, fica mais fácil, mais suave. Não é que não vai ter desafio, mas fica mais fácil, mais suave. Você entende, você tem um entendimento melhor e as coisas parecem que fluem melhor. Mas eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo. Fui para São Paulo fazer 6 palestras, né, em 3 dias. Então era 2 uma palestra, a minha palestra num dia, 2 participações em outro dia e 3 em outro dia. Então foi bem legal. Mas quando eu cheguei lá, pessoal, o evento era um evento direcionado para a educação, né? Então o público era professores, gestor educacional, e a feira assim fantástica, um porte grande. Parabéns para os organizadores, assim, foi incrível, uma experiência muito, muito boa, até em relação até à tecnologia, porque as palestras eram todas eram arenas, assim, então você tinha que escutar a palestra como você sintonizava o canal que você queria e ouvia ali com fone, então era até silencioso, assim. No começo eu senti uma certa diferença, porque você não sentia muito a vibração das pessoas, né? Mas depois me adaptei. E quando eu cheguei lá, pessoal, eu confesso para vocês que eu me senti um pouquinho fora da água, sabe? Um peixe fora da água. Primeiro que não é muito a minha área, apesar de eu estar indo falar sobre o assunto que eu entendo, mas era tudo muito novo e eu confesso que eu comecei a ficar preocupado. O primeiro dia foi um dia assim que eu tive 2 participações, assim, mas não foi aquele negócio que fluiu assim do jeito que daquela sensação de que você sente que o Espírito Santo está conduzindo, sabe? Que você está só sendo instrumento, assim. Eu achei que foi um pouquinho mais pesado e eu fiquei preocupado com isso, porque no dia seguinte eu ia fazer a minha palestra, que é a palestra Tudo é Possível, que eu entendo, né? Depois de um tempo eu entendi que essa palestra Tudo é Possível é algo que Deus preparou para transformar as pessoas. Não sou nem eu que preparei, porque as coisas foram encaixando. Deus deu essa oportunidade de eu estar transmitindo uma mensagem, mas o que eu sinto sempre depois é que a palestra é algo de Deus na vida da pessoa, é uma mensagem para as pessoas que precisam naquele momento. Eu estava preocupado, essa palestra era no outro dia e eu não estava muito à vontade, sabe? E eu tive que mudar os slides para tentar colocar no padrão do pessoal ali, e isso tinha alguns fatores que estavam me deixando desconfortável e não tão à vontade. Mas daí eu tive um entendimento, né? Na verdade eu estava presente para essa situação que eu não estava confortável. Então o primeiro passo para a tua vida é você estar presente para as situações que você não está confortável, sabe? Não está confortável, não está fluindo. Eu não estou sendo eu mesmo. Eu não estou vivendo eu mesmo, sendo eu mesmo e de forma espontânea, né? Eu sempre tento prestar atenção nisso, porque eu pensava assim, cara, eu sei o que eu vou falar, eu já falo isso várias vezes, já falei isso, há vários anos já venho fazendo isso, mas por que eu estou desconfortável? Não é por causa do público, porque eu já peguei vários outros públicos diferentes. Então eu estive presente para isso. Então primeiro você precisa entender, no seu dia você tem que estar presente. Para você estar presente, você tem que estar conectado com você.
conectado com as suas sensações e suas emoções. Até porque, lembra aquela sequencinha lá, né? Pensamentos geram comportamentos, geram ações. O que gera um pensamento? As emoções, as sensações. Então, esteja presente para isso. Eu estando presente para o meu desconforto, né? Eu resolvi pedir para quem manda, para quem domina, para quem conhece tudo, né? E eu lembro que eu pedi para Deus, fiz uma oração pedindo: Deus, me ajude aí a entregar o meu melhor, aí, a ficar mais tranquilo. E resumindo, de toda a oração que eu fiz, a entrega que eu fiz foi no seguinte sentido: se o Senhor me trouxe até aqui, né, que o Senhor faça o que tem que ser feito. Isso já aliviou um pouquinho. Só que daí eu fui num momento em outro painel, antes de fazer minha palestra, né, eu participei de um painel lá, tive uma participação numa palestra, e uma das pessoas que estava na participação era um pastor, e ele falou para o público essa palavra, que na verdade acho que foi uma resposta para mim. Ele contou sobre o Covid, que ele passou pelo Covid, que ele foi internado, e que quando ele ficou internado ele sofreu, ficou triste, chorou, viu que ele tinha 4 saídas lá no hospital. Ele contou dessa forma, que ele tinha 4 saídas, que era ou receber estrelinha, que era alta, ou ir pro CTI, acho que era, o outro era entubamento e o outro era necrotério. E quando ele viu que ele tinha só essas 4 opções, isso deu uma tristeza muito grande nele, e ele ficou até apavorado, porque ele percebeu que nada do que ele tinha feito a vida inteira iria adiantar ali, né? Ele fez até uma brincadeira que eu achei engraçado. Ele falou assim: não adiantava eu falar, ai, meu carro novo, tenha misericórdia de mim, tira eu daqui, né? Ele fez uma brincadeira assim. E daí ele falou assim: então nesse momento, por causa deste momento, eu gostaria de sugerir 3 coisas para você. Isso o pastor falando pro público e eu prestando atenção. E ele falou assim, ó: tenha um relacionamento muito bom com Deus, tenha um relacionamento bom com a família e tenha um relacionamento bom com os amigos. Então assim, cultive o relacionamento com Deus, cultive o relacionamento com os amigos e cultive um bom relacionamento com a família, porque é só isso que vai valer naquele momento. Ele falou isso para as pessoas ali, porque era a parte dele falar a parte espiritual. E daí ele terminou falando assim, até porque, pessoal, o primeiro mandamento é: ame Deus sobre todas as coisas e as pessoas e o próximo como a si mesmo. Então, ele falou, é sobre Deus e sobre pessoas. Quando ele falou isso, pessoal, pra mim me veio o entendimento na hora que eu tava muito assim, preocupado comigo. Eu tava preocupado se eu ia performar bem, se as pessoas iam gostar da minha palestra, se as pessoas iam gostar da minha aparência, eu estava preocupado com isso. Eu entendi que a minha preocupação era essa, porque como eu estava num ambiente diferente, eu estava preocupado se eu estava agradando, se eu ia ser suficiente ali. E quando ele falou isso para mim, pessoal, me veio uma sacada dizendo assim: cara, tudo é sobre Deus e sobre as pessoas. Então, Alex, quando você subir no palco, esse foi o meu entendimento, é tudo sobre Deus. Se Deus colocou você aqui, nesse evento grande, para falar o que Ele fez na sua vida, ou como Ele proporcionou algo na sua vida, tranquilo, é sobre Deus, não é sobre você. Não importa a forma que vai acontecer lá em cima, a roupa que você tá, se você vai impressionar ou não. É tudo sobre Deus e sobre as pessoas que estão lá para ouvir aquela palavra que Deus vai falar, que Deus vai colocar ali naquele momento. Cara, isso para mim, pessoal, você não tem ideia o peso que saiu. Eu tive esse entendimento, comecei a entender o porquê e para que eu estava ali, e foi sobrenatural o que aconteceu no dia seguinte, nessa palestra, que é a palestra Tudo é Possível, onde eu conto nada mais, nada menos do que como que eu entendi, como que eu fui ajudado durante uma prova da Ironman. E, pessoal, formou uma fila depois das pessoas, e isso eu já passei por isso numa outra palestra, e eu começo a reparar. Todas as pessoas da fila que vinham me cumprimentar e tirar foto, todas falavam, sabe o quê? Não falavam, Alex, você é maravilhoso, que palha... Não. Todas assim,
Olha, obrigado, Deus falou comigo hoje. Olha, eu estava indo embora do congresso, não sabia nem por que tinha vindo, e eu entendi agora, Deus falou comigo. Então, pessoal, eu já tive essa experiência numa outra palestra e graças a Deus tive de volta, né? Entendendo que tudo, quando você entende que tudo é sobre Deus e sobre as pessoas, você não precisa se preocupar com você, no sentido de se você vai impressionar ou não. Quando você entende que existe um porquê e um para quê, as coisas ficam suave e leve e você consegue entregar aí o seu melhor. Porque, quer dizer então, Alex, que você daí não fez nada? Não, eu me preparei, eu me arrumei também, eu me posicionei bem no palco, eu preparei todos os slides da forma que eu entendia que ia ser melhor para passar para eles, eu fiz a minha parte. Porque não basta você ficar parado e o milagre vai vir, né? O milagre vem, mas você tem que preparar o ambiente. Então, o que eu quero passar de mensagem para vocês hoje é o seguinte: entenda que as coisas são sobre Deus e sobre as pessoas. Quais as pessoas que você vai servir hoje que serão impactadas por Deus através da sua pessoa, da sua palavra, do seu gesto, do negócio que você prepara? E quando eu falo isso, pessoal, né, eu sempre penso assim, mas eu trabalho com alimento, eu faço coxinha. Quanto a pessoa não vai ser impactada, no bom sentido, comendo a sua coxinha, porque você fez aquele produto pensando que é para servir as pessoas, para Deus. Parece besteira, pessoal, né? Parece que você vai falar para mim, né, impactadas de gordura. Não, eu tô falando assim, impactadas quando você faz algo com amor, pensando nas pessoas que vão utilizar o seu produto, utilizar a sua mensagem, ou o que você produz, ou o que você faz de trabalho, não importa. Quando você entende que isso é para Deus, para o reino e para as pessoas, para servir as pessoas, que esse é o propósito, as coisas ficam suaves, as coisas ficam prósperas, né? As coisas ficam... eu falo que você entra num estado de flow. Eu, depois dessa palestra, pessoal, por causa dos testemunhos das pessoas falando, confirmando para mim que tudo era sobre Deus e sobre elas, cara, eu passei uma tarde assim que eu tava muito bem. Por que eu tava muito bem? Porque eu percebi o quanto eu fui usado por Deus. E esse eu entendo que é o propósito, é o porquê. A gente está aqui para ser usado. Usado como um bom empresário, como um bom pai, como um bom líder, como um bom gestor, como um bom... Independente do que você faz. A gente está sendo usado por Deus para impactar as pessoas. Quando você entende que o porquê e para quê, que tudo é sobre Ele, para Ele e para as pessoas, né? Quando você entende que o mandamento principal é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo também, como a si mesmo, tudo se encaixa. E a vida não fica fácil, mas fica mais leve. Essa é a minha mensagem para você. Entenda que você tem um porquê e um para quê todo dia. E ele é muito maior do que as coisas pequenas que você pensa, né? O dinheiro que você vai ganhar, o status que você vai ganhar, a autoridade que você vai ganhar, isso é bom, mas é muito pequeno para o propósito que Deus tem para você. Pessoal, essa é a minha mensagem para você hoje. Beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida.